Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Então, chegamos hoje na nossa 12ª videoaula. Gente, eu vou começar a aula pedindo desculpa para vocês. Eu percebi na aula passada que eu tinha pequena gafe. E em vez de estar escrito harmonia das funções reprodutivas, estava escrito harmonia das funções reprodutivas. Eu sumi com C cedilha da palavra. Gente, me perdoa, tá? Acho que vocês já estão até acostumados aí comigo, que às vezes eu sumo com uma letra, às vezes eu duplico a letra. Eu tenho um problema aí com C cedilha que o meu computador não tem, mas eu peço desculpa do fundo do meu coração, tá bom? Vou ficar mais atenta. Gente, então vamos lá. A gente vai continuar a falar sobre as harmonias das funções reprodutivas. Hoje, em específico, nós falaremos sobre o processo de ovulação, sobre o que acontece quando fecunda, o que acontece quando não fecunda. Na última aula, nós falamos sobre o sistema genital masculino, sobre o sistema genital feminino, e nós terminamos aqui na ovulação. Então vamos lá, gente. O processo de ovulação, ele nada mais é do que a liberação do gameta feminino. Isso acontece todo mês no corpo da mulher, desde que ela não tome nenhum medicamento como o anticoncepcional, que a gente vai entender como isso funciona um pouquinho mais para frente. Então, a ovulação é a liberação do gameta feminino. A gente costuma dizer que a liberação do óvulo, nós já vimos, nós sabemos que na verdade não é o óvulo que é liberado, é o ovócito primário. Ele só vai terminar o seu processo de divisão se ele for fecundado. Tia, é errado eu falar que a ovulação é a liberação do óvulo? Gente, não é errado. A gente vê isso em livro, isso é uma convenção que em algum momento da vida foi aceito chamar ele de óvulo. Não é 100% correto. Mas se vocês chamarem de óvulo, sabendo que na verdade é o ovócito primário, tá tudo bem. Mas eu preciso que vocês entendam que é o ovócito primário, que ele só se transforma caso ele for fecundado. Beleza, gente? Então, esse ciclozinho que a gente tem nessa imagem é o que acontece mensalmente no corpo da mulher, desde que ela não faça uso de nenhum medicamento como hormônio, que altere esse ciclo, como é o caso dos anticoncepcionais. Mas isso é assunto para aulas para frente. Galera, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho desse ciclo junto com os hormônios. Então, só para a gente relembrar essa imagem, todo mês no corpo da mulher acontece o desenvolvimento do folículo primário, que é o comecinho aqui do ciclo. Esse folículo vai se desenvolvendo. Dentro dele a gente tem o ovócito. Esse ovócito, ele vai se desenvolvendo, esse folículo vai se desenvolvendo junto, até a gente ter o folículo maduro. Quando a gente tem esse folículo maduro, o ovócito será liberado, o folículo se rompe, né? O ovócito é liberado no processo que nós conhecemos como ovulação. Então, o ovócito vai migrar do ovário para as trompas ou as tubas. Enquanto isso acontece, esse folículo, esse resto, né, que sobrou, vai se desenvolver numa outra estrutura, que é o que nós chamamos de corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai se desenvolver, ele vai ser formado e depois ele vai degenerar. E todo mês esse ciclo se repete. Galera, o processo de ovulação normalmente acontece por volta do 14º dia após a menstruação. Isso é regra obrigatoriamente ao 14º dia? Não, isso pode variar. Quando a gente falar sobre métodos contraceptivos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês saberem, como nós vamos falar e já falamos, todos esses processos são hormonais, galera. E hormonal, quando a gente fala principalmente desses hormônios, tem muita coisa que pode interferir. Momentos de estresse, momentos de angústia, crises que a gente pode ter. Tudo isso pode interferir. Então, teoricamente, acontece por volta do 14º dia. Mas pode acontecer no 10º, pode acontecer no 20º. Beleza, gente? Então, vamos entender isso um pouquinho junto com os hormônios. Então, o corpo lúteo, gente, que é esse daqui, ele é uma glândula temporária que se forma após a ovulação. Então, liberou o óvulo, a gente vai ter a formação do corpo lúteo. Ele produz progesterona para manter a gestação. Beleza? Quando o ovócito não é fecundado, ele vai degenerar. Se o ovócito é fecundado, vai ter a produção da progesterona, vai manter ali. Por que a progesterona mantém a gestação, gente? Se não tem a progesterona, a camada do endométrio, que é onde o bebê não, perdão, o óvulozinho fecundado
vai implantar, vai nitidar, que a gente falou, nidar. Nidar é mais feio, tá, gente? Nitidar. Que ele vai ficar ali, ele precisa ter essa camada do endométrio. Se não tiver, ele vai embora, que é o que a gente conhece como menstruação. Beleza? Então, precisa da progesterona para manter, caso tenha uma gestação acontecendo. Então, o que acontece, gente? Vamos falar agora junto com os hormônios. A gente tem a liberação do LH. Vamos lá, voltar aqui para a gente lembrar do LH. Voltando. Gente, LH e FSH. LH, hormônio luteinizante. O que ele faz? Aumenta a produção de estrogênio. E já vamos falar também sobre o FSH para a gente não ter que voltar depois. O que ele faz? Ele estimula a maturação do folículo, beleza? Consequentemente, ele vai, digamos que, armar ali o campinho para que aconteça a ovulação. Então, ele também estimula a secreção do estrogênio, beleza? Então, vamos lá, voltando. Então, liberação de LH. O que o LH faz? Estimula a ovulação. Opa, liberou LH, aconteceu a ovulação. Aconteceu a ovulação, o que vai acontecer com aquele folículo? Vai degenerar e vai ter a formação do corpo lúteo. Beleza? Esse corpo lúteo ele vai durar cerca de 10 a 12 dias. Depois disso, ele vai degenerar. Gente, se ele degenerou, não teve fecundação. O que vai acontecer? Vai diminuir o índice de progesterona, porque é ele que induz essa produção. Aconteceu a menstruação. Descamou o útero, beleza, vida que segue, vai começar tudo de novo o ciclo. Agora, quando acontece a fecundação, olha só o que vai acontecer. Liberação de LH, normal, ovulou. Aconteceu a ovulação, liberou o óvulo, vai ter a formação do corpo lúteo. Esse óvulo vai ser fecundado, o ovócito foi fecundado. O que vai acontecer? Produção de hormônio da gonadotrofina. Gente, a gonadotrofina, a gente também chama esse hormônio de HCG, tá? Que é o hormônio da gravidez. A gente chama ele de hormônio da gravidez. O que ele vai fazer? O corpo lúteo não vai degenerar. Por quê? Porque ele precisa produzir progesterona para que seja mantida essa camada. Então, ele aumenta a produção de progesterona, a progesterona mantém o endométrio ali, beleza, a gravidez vai ser mantida. Vocês entenderam, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Normalmente, quando a mulher faz o teste sanguíneo, né? Teste, exame de sangue, pra ver se tá grávida ou não, é esse hormôniozinho aqui que ela normalmente vê. Se tiver esse índice alto de hormônio, quer dizer que ela tá grávida. Beleza? É um dos hormônios que é medido. Normalmente é esse. Mas eu já vi alguns testes que eles também vê a quantidade de progesterona, enfim. Mas esse é o mais comum que é dito. Beleza, gente? Então vamos lá, de novo. Liberação de LH induz a ovulação. Liberou o gameta feminino, aconteceu a formação do corpo lúteo. Ele dura ali cerca de 10 a 12 dias, degenerou. Vai ter pouca progesterona, vai descamar essa camada do endométrio, perdão, essa camada do útero, que é o endométrio. Opa, aconteceu a menstruação. Tudo bem, segue o ciclo novamente. Agora, quando a gente tem uma gestação, acontece a liberação do LH, ovulação, liberou o gameta feminino, formação do corpo lúteo, até aqui tudo bem. Agora, aconteceu a fecundação do ovócito. O que vai acontecer? Produção do HCG. Produziu HCG, corpo lúteo não vai degenerar, porque precisa da progesterona. Produziu progesterona, camadinha do endométrio fica ali, plena. Manteve a camada, tudo bem, vai poder prosseguir a gestação. Beleza, gente? Então é basicamente isso. Gente, isso daqui é um ovário liberando um óvulo. Isso é a ovulação. Isso é muito, gente, é muito bonita essa imagem, tá? Vocês vão falar, mas é muito bonita, é uma imagem muito difícil da gente conseguir ver. Meu povo, outra coisa importante. A mulher só libera um óvulo por mês. Logo, só um ovário vai produzir isso durante o mês. A gente tem dois? Tem dois. Vai ser um mês esse e um mês esse. Normalmente é um mês cada, tá, gente? Não vai ter produção durante os dois. Durante os dois, não, perdão. Não vai ter produção dos dois. Só um vai produzir. Beleza, gente?
Então, a mulher só tem uma chance, é o único óvulo que ela tem de dar certo e fecundar, beleza? A gente já falou sobre isso, né? Que o período onde ocorre isso é normalmente no 14º dia, e a gente chama isso de período fértil, que é a época onde a mulher tem mais chance de engravidar. Por quê? Porque é quando tá produzindo o óvulo. Beleza, gente? Gente, então agora eu já falo um pouquinho mais sobre a fecundação. Então, a fecundação se dá pelo encontro do ovócito com o espermatozoide, beleza? Isso ocorre nas tubas ou nas trompas uterinas. Então, o óvulo sai do ovário e vai para as trompas, o espermatozoide nada até ali. Eu vou passar um vidinho para vocês sobre isso, um vídeo muito bonito, muito legal, pelo Zoom, tá? Aí eu passo por lá que é melhor. Aconteceu a fecundação, gente, precisa da progesterona para manter o endométrio. Não fecundou, baixa de estrogênio e progesterona, acontece a menstruação. Gente, então a menstruação só ocorre caso a mulher não esteja grávida, beleza? Então, o ovócito não fecundado, ele vai ser eliminado junto com essas células do endométrio. Gente, por que parece, não parece, né? Na verdade, tem sangue ali. Porque essa camada do endométrio é uma camada de tecido. Então, tem sangue junto. Não tem como eliminar uma parte de uma camada de tecido sem ter sangue, beleza? Então, é por isso que tem esse sangue junto. Esse processo ocorre todo mês, durante a vida fértil da mulher, que vai mais ou menos dos 12 anos aos 40. Tia, mas pra mim, eu tive a primeira menstruação antes. Tudo bem, gente. Isso é de pessoa pra pessoa. Tia, eu não tive aos 12, eu tive aos 14. Tudo bem também, tá, gente? Isso é uma média. Só que a gente sabe que, como eu já falei pra vocês, quando a gente tem coisas reguladas por hormônios, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? E essa média aqui dos 40, eu conheço pessoas que têm 50 e que ainda menstruam. E eu conheço pessoas que aos 38 tiveram algum problema hormonal e já não são mais férteis. Beleza, gente, então varia muito. Gente, então para que o ovócito seja eliminado, ocorre contração da musculatura uterina, né? Como é que a gente vai eliminar o ovócito e a camada do endométrio? Alguma coisa tem que acontecer. Então, essa musculatura do nosso útero vai se contrair. E a hora que ela contrai, meus amigos, é a hora da cólica. Isso é a cólica menstrual. Essas são as dores que nós sentimos todo mês. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Beleza, gente? Meninos que não sentem cólica e nunca vão sentir. Nunca duvidem da dor de uma cólica. Porque, olha, gente, tem vezes que o negócio parece que é um soco na tua barriga. Dói. Dói muito. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Mas dói. Não duvidem da dor, porque é feio de ver. Gente, então continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa TPM. O que é TPM? Gente, a TPM é uma alteração de humor que a gente tem, que pode vir acompanhada de enjoos, de dor de cabeça, de inchaço no corpo, de dor abdominal, de dor no seio, de dor no corpo inteiro. E isso é normal, TPM não é invenção, galera. Isso é hormonal. Isso mexe com todos os nossos hormônios e isso altera sim o nosso corpo. Existem vários sintomas, tá, gente? Esses aqui são só os principais. Mas existe gente que tem diarreia quando tá de TPM, de tanta dor. Existe, gente. Existe gente que tem muito enjoo. Existe gente que chega a vomitar várias vezes durante o período. Então vai muito de organismo para organismo. Mas é uma série de fatorizinhos que acometem o corpo da mulher nesse período pré-menstrual, né? Antes de liberar o óvulo e a camadazinha do endométrio. Gente, uma outra coisa que é legal a gente falar aqui é sobre o ovário policístico. O ovário policístico é um distúrbio endócrino que altera os níveis hormonais. Quando acontece essa alteração, o desenvolvimento do óvulo se dá de uma forma diferente. E isso pode gerar cistos. O principal indício que a gente tem disso é uma menstruação irregular. Quando você tem um sangramento muito intenso, que dura muitos dias, normalmente tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu já falei para vocês nas videoaulas como é importante que a mulher, após a primeira menstruação, faça uma visita ao ginecologista. Eu já falei para vocês também que eu sei que é desconfortável, que não é, nossa, a coisa mais legal do mundo, mas é muito importante, gente. É muito importante.
Muitas vezes a gente descobre um ovário policístico quando a gente faz essa primeira consulta. Eu tive ovário policístico e eu só descobri dessa forma, consultando um médico. Eu não tinha nem ideia que eu tinha. E, gente, o ovário policístico, ele pode levar a mulher à infertilidade. Se você descobrir um ovário policístico com 30 anos, pode ser que não dá mais tempo de fazer nada. Com 20 anos, pode ser que não dá mais tempo de fazer nada. Agora, quando você descobre cedo, você trata. No meu caso, em específico, eu tratei e hoje eu não tenho mais. Então, hoje eu sou apta a ter filhos. Caso a mulher não cuide, eu conheço casos de pessoas que descobriram muito tarde e, infelizmente, não conseguem ter filho hoje por causa disso. Então, gente, é muito importante. Dentre outras disfunções que a mulher pode apresentar, como eu falei para vocês, que nossos órgãos são todos internos, é muito difícil da gente saber o que está acontecendo. Por isso que a consulta ao ginecologista é muito importante. Beleza, gente? Então, essa é a menstruação, quando não há fecundação. Agora, a gente vai falar de quando há fecundação, que é o processo chamado de gestação. Gente, então, o espermatozoide mais óvulo, gameta masculino com gameta feminino, fecundou, formou o zigoto. O zigoto, gente, ele vai se deslocar e vai chegar no útero mais ou menos com 4, 5 dias. Pode demorar mais, pode demorar menos. E também pode acontecer uma anomalia, onde esse zigoto acaba implantando na trompa uterina. Gente, isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas pode acontecer, beleza? Mas não é o ideal. Tá bem longe, na verdade, de ser o ideal. Gente, então no útero, o embrião ele vai ficar mergulhado no líquido amniótico, que é um anexo embrionário, e isso fica dentro da bolsa. E eles vão ficar ali até terminar o desenvolvimento. Então é por ali que ele vai receber todos os nutrientes, vai fazer as trocas gasosas, tudo através da bolsa. Beleza, gente? Gente, então essa daqui é uma imagenzinha que eu gosto bastante, que ela mostra esse ciclo, né, da gravidez, o que acontece, qual o tempo. Deixa só eu diminuir aqui um pouquinho a imagem para vocês. Aí ficou um pouquinho melhor. Então ele mostra pelas semanas o que está acontecendo. Então no começozinho que a gente fala que a gente tem um aglomerado de células, essas células vão se dividindo, até a gente começar a ter as primeiras estruturas e assim por diante. Até chegar por volta da semana de número 40, 41. Na verdade, a partir da 39, né, já tem várias mulheres que ganham o baby. Ganhar, eu acho tão bonito, né? Falar ganhar seu filho. Eu acho lindo, gente, acho poético. Então, a partir da semana 39, entre a 39 e 41, normalmente o baby nasce. Então, esse mais ou menos é o tempo da gestação, galera. Então, aqui nessa imagem, a gente tem bonitinho o que acontece pelas semanas. Gente, então, ó, primeira e segunda semana a gente chama de período de implantação zigótica, a gente só vai ter célulazinhas. A partir da terceira semana, a gente começa a ter um primórdio de sistema nervoso central. Mas é só um primórdio, tá, gente? Tá longe ainda da gente ter um sistema nervoso. Aí, a partir da quarta e quinta semana, começa a desenvolver os olhos, os membros. A gente já tem um primórdio mais avançado do coração. Na sexta e sétima semana, a gente começa a ter orelha, começa a ter o primórdiozinho do dente, do palato e assim por diante. Gente, mais ou menos na sétima, oitava semana, mais ou menos no final da oitava semana, a gente tem o coração. Aí desenvolve o coraçãozinho. E é a partir daqui que a gente costuma a chamar de feto. Da oitava semana para frente. A partir da nona semana, a gente já fala que a gente tem um feto. Antes disso, a gente ainda chama de embrião. Porque a gente ainda não considera um feto. Beleza? É só um embriãozinho ainda. A partir da nona, aí a gente já tem um feto. E aí já começa a desenvolver sistema genital, o cérebro, que a gente lá atrás tinha o primórdio do sistema nervoso. Aqui a gente já tem um sistema nervoso já bem mais desenvolvido. E assim por diante, gente. O sistema nervoso central, ele termina de se desenvolver. Na verdade, assim, termina não, né? Mas ele dá aquele boom no desenvolvimento dentro da semana 25, semana 30.
até a semana 38. Gente, da semana 38 para frente, ele já está 100% desenvolvido. Ah, mas existem casos de bebezinhos que nascem antes. Existe, gente, existe sim. E muitas vezes não tem problema, porque ele já está bem desenvolvido, beleza? E aí ele normalmente passa um tempinho no hospital para poder, digamos que criar uma resistência maior para que ele possa encarar o mundo afora. Beleza, gente? Então isso é mais ou menos no tempo o que acontece. Então aqui a gente tem mais explicadinho isso, gente. Ó, o óvulo fertilizando, o estágio de 2 células, depois a gente tem 4 células, depois 8, depois 16, depois a gente tem um blastocisto. Na quarta semana, a gente já começa a ter um feto, na verdade isso aqui ainda é um primórdio de feto, né? A partir da nona, que a gente chama ele de feto propriamente dito. Gente, isso varia também, tá? A gente chama de feto desde o começo, mas isso é o convencional. A partir da 10ª semana, olha só, já tem uma estruturazinha de um baby, né? A partir da 16ª já tem toda a estrutura e aí vai se desenvolvendo, galera. E aí aqui a gente tem de novo, dentro das semanas, o que acontece. Beleza, gente? E por último, que a gente vai falar na nossa aula... Gente, depois vocês leiam isso com mais calma em casa, tá? Por último, gente, a gente vai falar sobre os gêmeos. Lembra que a gente comentou um pouquinho sobre isso? Como que acontece a formação de 2 bebezinhos, gente, numa única gestação. Gente, a gente pode ter 2 casos, tá? A mulher pode ter 2 óvulos ao invés de um, ou até mais, tá? E os 2 são fecundados. Quando a gente tem isso, a gente tem gêmeos não idênticos. Por que a gente tem gêmeos não idênticos? Porque a gente tem 2 óvulos e 2 espermatozoides fecundando. É normal isso acontecer? Gente, não é normal. A gente não vê gêmeos aí todo dia. Mas acontece até que com uma certa frequência, tá? Quando a gente tem esses gêmeos não idênticos, nós também chamamos eles de bivitelíneos. Por quê? Porque a gente tem 2 óvulos e 2 espermatozoides diferentes, beleza? E o outro caso que a gente pode ter, esse de cima é mais raro, tá, gente? E o outro caso que a gente pode ter é quando uma mesma célula se divide em 2. Então, a gente só tem um óvulo e essa célula vai se dividir em 2, dando origem a indivíduos autônomos, porém diferentes. Então, o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide, em determinado momento, se divide. Beleza? Então, em determinado momento se dividiu e vai dar origem a 2 serizinhos diferentes. Esses gêmeos nós chamamos também de idênticos ou univitelíneos. Por que univitelíneos? Porque é um só que vai servir para os 2. A gente só tem um óvulo e um espermatozoide, logo a gente também só vai ter um vitelo. Beleza, meu povo? Deu para entender mais ou menos? Então, olhem aqui nessa imagem. O caso que é o mais comum que eu falei para vocês. Um único óvulo é fecundado e se divide em 2 células. Olha só, se dividiu em 2. O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Olha aqui, um aqui, outro aqui. As 2 massas celulares originam 2 indivíduos idênticos. Olha só, ó, o mesmo vitelo, acho feio falar vitelo. A mesma bolsinha, beleza? Olha aqui, galera. Quando a gente tem 2 óvulos e 2 espermatozoides, e tá eu mexendo no mouse de novo, espero que não esteja tudo travado aí. Então, 2 óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, e esses vão se dividir, beleza? O zigoto continua se dividindo e forma 2 massas de células independentes. Segue a vida normal. As 2 massas de células originam 2 gêmeos fraternos independentes. Olha só, eles são separados. Beleza, meu povo? Por isso que esse é o univitelíneo e esse é bivitelíneo. Esse aqui a gente chama de gêmeos não idênticos e esse aqui de gêmeos idênticos. Gente, então era isso para a aula de hoje. A gente vai rever isso, a gente vai falar mais sobre, não se preocupem. Como eu já falei para vocês, eu sei que é muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo isso e vai se entendendo. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. E na quarta-feira, pelo Zoom, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Gente, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.